E aí, Dev? Bem-vindo ao Dev Raiz. Sabe, tem um tipo de desafio que separa o Dev Sênior do Dev Raiz de verdade. É aquele bug crítico, em plena produção, que está derrubando a API e ameaçando o negócio. Pensa na cena, seu sistema está no ar, os clientes ligando, esperando uma resposta, e o time, claro, está naquele clima tenso no Slack. E aí, o que você faz agora? Imagina a cena, 9 da manhã, você mal pegou o café e essa mensagem simplesmente explode no canal de emergência. Cara, isso não é um treinamento, não é um teste, é real. Esse é o seu chamado para aventura. A produção tá literalmente pegando fogo e adivinha, o herói dessa história é você. E aí, me diz, já passou por um perrengue desses? Se já passou, já deixa aquele like e compartilha, porque cada história de batalha que a gente troca por aqui fortalece a nossa comunidade. Então, fica aí porque essa jornada é para você. Beleza, bora mergulhar de cabeça nisso. O primeiro passo de qualquer batalha é entender o inimigo, certo? O time de plantão já tá na trincheira, cavando nos logs, de olho nas métricas, e, de repente, a suspeita recai sobre um único ponto. Um único culpado: a rota de cadastro de novos usuários. É exatamente ali que a gente está perdendo a guerra. E tá aqui o nosso vilão. Dá uma olhada nesse método Register. Parece inofensivo, né? Mas por baixo dessa aparência, ele é um verdadeiro monstro monolítico. Pensa só, ele faz tudo. Valida os dados, salva o usuário no banco, aí ele cria um perfil padrão, depois envia um e-mail de boas-vindas e, como se não bastasse, ainda notifica um sistema de CRM. Cara, é tudo junto na mesma requisição de forma síncrona. O resultado? O usuário clica em cadastrar e fica lá esperando, até que... pá! Timeout na tela. Ok, vamos fazer a autópsia desse desastre para entender por que isso é tão grave. O problema aqui não é só lentidão, gente. É muito pior. É fragilidade arquitetural. O acoplamento é tão, mas tão forte que se, por exemplo, a API de e-mails ficar um pouquinho mais lenta, o cadastro inteiro para. Morreu. É um verdadeiro castelo de cartas. Uma pecinha fora do lugar e a casa toda vem abaixo. Então, no meio da crise, qual é a tentação? Colocar um band-aid, né? Uma solução rápida só para calar o alarme. Mas um dev raiz sabe, isso só empurra o problema com a barriga. Não adianta correr pro Stack Overflow e copiar o primeiro snippet que aparecer. A gente precisa dar um passo para trás, repensar a estratégia e encontrar uma arma nova. E essa arma é um padrão de arquitetura. E é aqui que entra a sabedoria do mentor, a grande virada, o padrão de eventos e listeners. Cara, a ideia é tão simples que chega a ser genial. Pensa assim, em vez de fazer tudo de uma vez, a ação principal, que é o cadastro do usuário, só faz uma coisa: ela dispara um sinal, um evento. Ela basicamente grita para o sistema: "Ei, galera, o novo usuário acabou de se cadastrar." E aí, outras partes do sistema, que a gente chama de listeners, ficam só ouvindo esse sinal e cada um reage de forma totalmente independente. Olha só a beleza e a simplicidade disso na prática. O fluxo fica super limpo. Primeiro, o evento é disparado, o usuário cadastrado. Segundo, o Laravel age como um maestro. Ele olha para a partitura dele, que é o Event Service Provider, e vê quem na orquestra precisa tocar agora, quem está interessado nesse evento. E terceiro, ele simplesmente entrega a tarefa para cada listener fazer a sua parte do show. E esse aqui, gente, é o coração da nossa nova arquitetura, é o cérebro da operação. Dentro do Event Service Provider, a gente mapeia tudo de um jeito super simples. Basicamente, a gente diz: olha, Laravel, quando o evento User Registered acontecer, eu quero que você execute a classe Send Welcome Mingle e também a Create Default Profile. Simples assim. É declarativo, é limpo, é centralizado. Acabou aquela bagunça toda dentro do controller. E agora, chegou a hora, o clímax, o momento crítico em que a gente transforma a teoria em prática, o caos em código resiliente. É aqui, meus amigos, que a batalha é vencida, linha por linha. E se essa visão toda já está fazendo você repensar sua própria arquitetura aí, já esmaga o like, porque quanto mais vocês engajam, mais fundo a gente consegue ir nessas análises. Vamos dar uma última olhada no inimigo. Gravem bem a imagem desse código. Cada linha que está aí era mais um passo em direção ao timeout. Era mais um elo na corrente que prendia a performance do sistema inteiro. Frágil, lento, complexo, um verdadeiro pesadelo de manutenção. E agora, a vitória. Dá uma olhada na beleza disso. Que diferença, hein? O controller agora tem uma responsabilidade: validar os dados, criar o usuário e disparar o evento. Fim. Acabou.
O resto não é mais problema dele. E o resultado é que a resposta para o usuário é quase instantânea. Então, para onde foi toda aquela lógica? Vamos seguir o rastro do evento. O primeiro a ouvir o chamado é o Listener Send Welcome Email. Olha que legal! Uma classe pequena, super focada, com uma única missão na vida: enviar o e-mail de boas-vindas. Fica fácil de testar, fácil de dar manutenção. E, ao mesmo tempo, outro especialista entra em cena, o Create Default Profile. Ele também ouviu o evento User Registered e sabe exatamente o que fazer. Cada pedacinho da lógica de negócio agora vive no seu próprio mundo, isolado e feliz. Mas a grande virada, o verdadeiro golpe de mestre, está aqui. É quase mágica. Ao adicionar uma simples interface should queue nesses listeners, a gente está basicamente dizendo para o Laravel: ei, não executa isso agora não. Coloca numa fila e processa isso aí em segundo plano, quando der. O que isso significa na prática? Que o envio de e-mail, a criação do perfil, nada disso bloqueia mais a resposta para o usuário. Então, o resumo da ópera é essa transformação. É dia e noite. A gente saiu de um modelo onde o usuário era refém de um processo lento e demorado para um modelo onde ele tem uma resposta imediata. A gente trocou um sistema frágil que quebrava por qualquer coisa por um sistema onde as tarefas rodam de forma independente, em paralelo. É outro nível de resiliência. E aí, a poeira baixa, a fumaça da batalha se dissipa. Os alertas no Slack finalmente silenciam. O sistema não apenas sobreviveu ao ataque, ele renasceu das cinzas muito mais forte. Mas a jornada do herói, a gente sabe, não termina só com a vitória. Ela termina com a sabedoria que a gente ganha no caminho. E os resultados? Bom, eles falam por si, porque números não mentem. A gente saiu de uma latência absurda de 2,5 segundos, que é o que causava os timeouts, para uma resposta de 150 milissegundos. Gente, isso não é uma melhoria, é uma transformação completa. E se esse clímax aqui elevou seu nível técnico, já sabe, né? Fortalece o canal, like, compartilhamento e inscrição. Mas calma lá. Um ponto de atenção muito importante. Em produção, não existe almoço grátis. A gente ganhou uma performance absurda, sim. Mas, em troca, a gente adicionou um novo componente para gerenciar, o sistema de filas. Toda escolha de arquitetura é um trade-off, e a maturidade de um dev raiz está exatamente aí, em entender e assumir a responsabilidade total por essas escolhas. No final das contas, o saldo é incrivelmente positivo. O código ficou mais limpo, está totalmente desacoplado, muito mais fácil de manter. O sistema agora consegue escalar horizontalmente, sabe? A gente pode simplesmente adicionar mais workers para processar as filas se a carga aumentar, e todos aqueles efeitos colaterais, tipo integrações com sistemas de terceiros, agora estão perfeitamente isolados, cada um no seu quadrado. Bom, essa foi a nossa jornada de hoje, mas a gente sabe que cada batalha em produção é única, tem sua própria história. Por isso eu quero ouvir a sua. Conta pra gente aí nos comentários. Qual foi o maior desafio que você já venceu? Qual foi a grande lição que você tirou disso? E já pensando nos próximos capítulos, a pergunta que fica é: como você estrutura seus eventos em produção? Você joga tudo para filas ou prefere tratar algumas coisas de forma síncrona? A sua experiência enriquece demais a comunidade. Nunca se esqueça, toda crise é uma chance de evoluir. A gente se vê na próxima batalha.